Queridos, nós estamos num tema, o ano do avivamento. Glória a Deus. Nós temos trazido assuntos aqui importantes para que haja um avivamento pessoal. Amém? Porque ao contrário do que muita gente pensa, né? Oh, aquela igreja está bombando de cheia, mas tem um movimento do Espírito, tem um reteté, né? Ali está tendo um avivamento. Faz parte também. Mas avivamento, queridos, começa em cada um de nós. Começa na nossa vida espiritual. Avivamento fala de vida, vida no Espírito. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 1 e 2. Buscando, o tema dessa mensagem é buscando as coisas do alto. Aleluia! Como é que eu vou ser avivada se eu olhar somente para as coisas terrenas e buscar conquistar apenas as coisas aqui na terra? Você acha que tem condição? Se avivamento é vida no Espírito, primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para o alto e buscar aquilo que vem do alto. Amém, queridos? Todo mundo abriu? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Aleluia! Vocês foram, é uma afirmação. Quem aqui já foi ressuscitado com Cristo? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. E pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Eu acho que a gente, quando lê um versículo desse, ouve só 2 ou 3 amém, porque parece algo tão difícil para nós, não é verdade? Buscar as coisas do alto, olhar para as coisas do alto, caminhar com a cabeça erguida, olhando para o alto. E Paulo aqui, ele nos faz essa afirmação, e é uma afirmação poderosa. Ele diz: vocês estão em Cristo. Vocês estão em Cristo. Ou seja, ele está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você que está em Cristo, tem obrigação, eu que estou em Cristo, obrigação de ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram. As atitudes velhas, os pensamentos velhos, as formas velhas de conquista passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? E ele nos traz uma lição aqui muito importante. Paulo não está dizendo assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, estão com Cristo, então busquem as coisas lá do alto. Ele não está dizendo assim, olha, agora que você se converteu, agora que você é uma nova criatura, agora que Deus está fazendo tudo novo na sua vida, então você vai deitar no chão, vai começar a olhar para as nuvens e imaginar, pensar nas coisas do alto. Não é isso. Imaginar, sabe, um tanto de anjinho tocando harpa em cima daquelas nuvens branquinhas. Será que ele está falando isso? Não. Não. Ele está falando aqui para uma igreja que tem Cristo dentro de si, para uma igreja que é nova criatura, para uma igreja que caminha para ser forte em Deus, poderosa em Deus. Amém, queridos? E agora nós temos que sair do plano terreno, de olhar para as coisas que são de baixo. Ele está dizendo assim, olha, já que você morreu,
Então você vai olhar agora o seu interesse, quando ele diz buscar, e a gente só busca aquilo que a gente tem interesse, não é verdade? Você já saiu para conquistar algo que não te interessa? Você já dispôs o seu coração, a sua vida, a sua energia, o seu tempo, para buscar algo que você não tem um pingo de interesse? Já ou não? Quando nós éramos deste mundo, nós nos interessávamos por essas coisas. Porém, agora, muitas coisas já não são mais do nosso interesse. Não é verdade? Mas o ser humano, estando em Cristo ou não, ele só busca aquilo que lhe interessa. Aquilo que ele deseja conquistar. Então, Paulo está dizendo assim, ó, se interesse agora por aquilo que vem da parte de Deus. Se interesse agora pelos projetos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para você. Se interesse pela palavra de Deus, porque na palavra de Deus, nós conseguimos enxergar quem nós somos e o propósito pelo qual nós fomos gerados em Cristo. O propósito pelo qual Cristo morreu por mim e morreu por você. Então ele está dizendo, queridos, com todas as letras, se interesse agora pelo caminho de Deus, pela vontade de Deus para a sua vida, pelo plano de Deus para você, o propósito de Deus para você. Porque a palavra de Deus diz que é Ele que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. E a palavra de Deus diz que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e para nos dar um futuro. Quando nós olhamos somente para as coisas que são terrenas, queridos, e nós temos essa tendência de olhar somente para aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, nós começamos a potencializar as coisas. Os problemas, eles começam a ficar grandes diante de nós, e nós passamos a nos ver como gafanhotos. Sabe os espias? Quando eles foram visitar, quando eles foram espiar a terra que Deus tinha para o povo de Deus, para os hebreus, eles voltaram dizendo: a terra é boa, muito boa, mas lá nós vimos os gigantes, e nós nos sentimos, nós nos víamos como gafanhotos diante deles. E muitas vezes, meus amados, por nós sermos seres tão naturais, mas tão naturais, nós somos naturais sim, mas nós temos que viver como seres espirituais, que olha para Deus e que crê em Deus. Então nós começamos a olhar para as circunstâncias, e nós começamos então a potencializar essas circunstâncias, e muitas vezes nos vemos diante delas como gafanhotos, porque elas começam a ficar gigantes diante de nós. Isaías 64:4, o Senhor diz lá: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Olhar para o alto é você e eu colocarmos em exercício a nossa fé. Olhar para o alto é crer que o Senhor não se cansa, que Ele não se fadiga, mas que Ele trabalha por nós de dia e de noite. Olhar para o alto é esperar de Deus aquilo que Ele tem para nós. E eu quero dizer algo para você. Jesus diz em Mateus: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquele que vos pedir, o Espírito Santo. Aquele que vos pedir aquilo que vem do alto. É muito interessante Jesus dizer isso, não é verdade? Muito interessante.
Porque ele está dizendo: você é mau, nós somos. Vocês sabem dar boas coisas. Quem é que é pai? Levante a mão, quem é pai? Quem é mãe? Trabalhamos para dar boas coisas para os nossos filhos, não é verdade? Ele diz: se vocês que são assim, meras criaturas, são maus por natureza, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará aquele que vos pedir o Espírito Santo, aquele que vos pedir para ser vivificado, aquele que buscar as coisas que vêm lá do alto. Olhar para o alto e esperar em Deus demanda fé. Amém? Fé. Nós vamos buscar as coisas que são do alto quando realmente o nosso nível de fé for elevado. Nós vamos olhar para as circunstâncias aqui na terra e elas não vão nos engolir mais. Nós não vamos mais vê-las como gigante diante de nós e nos enxergar como gafanhotos. Quando nós crermos verdadeiramente que existe um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Há um trabalhar de Deus nas nossas vidas, queridos. Há um trabalhar de Deus nas nossas vidas. João 3:27, ele diz que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. É Jesus dizendo: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Ou seja, tudo que eu preciso tem que vir do céu. Virá do céu. Mas virá do céu quando? Quando o que Jesus diz em Mateus se cumprir na nossa vida. Buscai, buscai, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. E todo que bate, se lhe abrirá. Eu creio em milagre. Eu creio que o Senhor continua abrindo o mar. Eu creio que Ele continua fazendo água brotar da rocha. Eu creio que Ele continua a fazer chover comida do alto, maná do alto. Eu creio que Ele ainda sustenta as nossas vestes e os nossos calçados para que não se estrague. E eu creio que Ele tem uma terra boa que mana leite e mel para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Nós não podemos olhar para a situação, porque se continuarmos olhando para a situação, nós vamos potencializar o que está acontecendo aqui embaixo e vamos esquecer de olhar para o alto, porque no alto, do alto, vem todo o socorro. Davi, no Salmo 121, ele dizia assim: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de onde? Meu socorro vem do Senhor, que não deixará que o meu pé vacile. Isso é uma afirmação poderosa. O meu e o seu socorro vem de Deus. O meu e o seu socorro vem do alto. Ele não deixará que o nosso pé vacile. Enquanto estamos andando olhando para o alto, nós vamos recebendo do alto aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos voltar a crer em milagre. Para isso, é necessário olhar para o alto, pensar nas coisas que são do alto e buscar as coisas que são do alto para as nossas vidas. Tanto na forma de andar, de ser, glorificando o nome de Deus, como na fé, exercendo fé o tempo todo,
Porque a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 4, verso 16, 17, se eu não me engano, diz que a fé em Deus ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ressuscita mortos. Você está ouvindo bem? E chama a existência. Se não existir, Deus cria. Quando olhamos para Ele, esperamos nele, não existe aquilo que eu estou precisando, Deus vai criar para mim e para você. Deus vai criar. Mas é necessário olharmos para Ele, esperarmos dEle e buscarmos nele. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Isaías capítulo 40, a partir do verso 26. E a hora que você abrir, abriu? Glória a Deus. Diga para o seu irmão aí com voz profética, dê aquele olhar de profeta para ele. E diga para ele, Deus trabalha. Deus trabalha a seu favor. Mas olha assim bem firme. E eu quero dizer algo para você, Ele está trabalhando nesse minuto, nessa hora. Pastora, como a senhora sabe? Eu sei, porque a Bíblia diz que é assim. Ele trabalha a favor de quem? Daquele que nele espera. Ele trabalha. Queridos, eu sinto um mover de milagre neste lugar. E eu sei que pessoas aqui viverão milagres. Isso mesmo. Olha, às vezes eu fico olhando para nós, para essa igreja, e eu fico maravilhada com o que nós já conquistamos. E no meu pensamento é assim, se nós conquistamos até aqui, o Deus que nos fez chegar até aqui, Ele vai nos fazer chegar muito além. Amém, queridos? Vocês sabem como essa igreja começou? Éramos 6. Éramos 7, mas aí a pastora Márcia foi embora para o Brasil, deixou só 6. A igreja já começou dividindo no início. Amados, e eu vou dizer algo para você. Deus opera tanto. Eu era tão sozinha, era o cúmulo da solidão. Eu era tão sozinha, eu tinha a Josi comigo. Aí quando inaugurou, a Fátima, que está no Brasil, a irmã Fátima, que todo mundo conhece, se converteu. O neto era desviado. Aliás, ele disse que ele não era crente. Ele virou crente depois. E era assim, eu tocava violão, cadê a Ieda? Ieda não está na igreja também. Eu tocava o violão, eu ministrava o louvor, eu limpava a neve da porta da igreja. Eu ministrava a palavra. Era um tal de manifestar demônio naquele lugar, todo mundo que ia manifestar. Eu expulsava demônio. Mas o melhor de tudo, gente, foi essa igreja crescendo, com eu ministrando louvor, tocando violão. A única coisa que eu sei tocar é demônio, mas não tinha ninguém para tocar o violão. Eu tocava. Caminhando em cima de uma promessa de Deus. Olha só, e o que eu quero dizer é que um dia eu ministrando louvor, olha o nível
como eu era sozinha, não sei se a Josi lembra disso. Eu ministrando louvor, eu comecei a ser usada em profecia para mim mesma. Sim, é verdade. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. E eu abri a boca e comecei a falar no meio da igreja. E aí o que Deus falou comigo e o que eu profetizava para mim mesma, era que o meu filho ia ser meu braço direito na obra de Deus. Gente, eu olhava e eu não via nada. Eu só via um rebelde. Virava para a Josi e falava assim: se você ficar igual minha mãe, eu largo de você. Aí, o que você falava, Josi? Eu vou ficar muito melhor que ela, Josi. E você também. De tanto que eu não via nada. Olhando para a circunstância, queridos, eu não via nada. O que eu via era uma mulher sozinha, no primeiro ano que estava aqui, abandonada pelo marido. Eu não tinha nada. Eu não tinha carro, eu não tinha casa para morar, eu não tinha marido, eu não tinha nada. Mas uma coisa eu tinha: um Deus poderoso dentro de mim, e uma fé que me fazia olhar para tudo aquilo e dizer: não é nada diante daquilo que eu vejo que o céu tem para mim. Então nós até hoje, a Igreja 1000, alcançou conquistas. Até hoje, eu quero dizer para você, a promessa que Deus trará um avivamento nesta cidade, usando as nossas vidas, ela é real e ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Agora, quando nós vimos a necessidade de mudar de espaço, de mudar de local, e começamos a procurar lugar, nós fomos procurar em todos os lugares. Mas a minha oração era: Senhor, eu quero ir em Lou, porque tem uma palavra do Senhor para nós na cidade de Lou. Não é isso, Neto? Apareceu lugares que nós fomos olhar na região, na redondeza, mas o meu coração é: eu quero ir em Lou, eu quero ir em Lou, eu quero ir em Lou. E Deus vai fazendo coisas para nós, amados. Quando nós compramos esse prédio aqui, nós não tínhamos nada, estava na mesma situação que hoje. Talvez um pouco pior. Mas Deus nos deu esse prédio. De uma forma sobrenatural, pela metade do preço. Agora esse outro prédio que o Senhor está nos dando, ele está listado na prefeitura por 1.400.000. Vocês sabem por quanto o Senhor está nos dando ele? Por 600.000. É Deus. É Deus. Cansei de cantar aqui na sexta-feira, quem lembra? Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, ó que eu lembro, hein? Deus de paz, Deus de glória. Jeová, creia nisso, vai mudar a sua história. Hoje aqui, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele faz o inferno explodir, Ele, sem ter reunião, pega um homem sem Deus e derrama a unção. E o seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh, aleluia! Esse é o Deus dos deuses, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é Deus. E nós só vamos descobrir o quanto Ele é poderoso,
o quanto os nossos olhos estão nele. O quanto os nossos olhos estão nele. Queridos, ele é Deus. E além dele, não há outro. Além dele, não há outro. Vamos ler Isaías? Aleluia. Isaías, capítulo 40, verso 26, ele diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Olhem para onde? Ergam os olhos e olhem para onde? Glória a Deus. Quem criou tudo isso? Sabe por que ele faz essa pergunta? Deus faz essa pergunta porque o capítulo inteirinho de Isaías, capítulo 40, vai falando da criação de Deus, do poder de Deus, como Deus criou todas as coisas, como Deus faz sair o exército dele de estrelas, todas bem contadas, as quais ele conhece pelo nome, não deixa nenhuma faltar. Querido, se ele conhece as estrelas pelo nome, imagine eu e você, que somos feitura dele. Ele vai falando que ele pôs termo no mar, o que ele criou, o que ele não quis criar, está tudo dizendo ali, falando do poder de Deus. E aí ele chega e dá um alerta, ele diz assim, ó: ergam os olhos de vocês e olhem. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome, porque ele é grande, e o seu poder é de tão imensa, e tão imensa é a sua força. Cadê? Perdi aqui. Que nenhuma delas deixa de aparecer. Por que você clama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Veja só, queridos. Israel estava passando por uma situação aonde o povo estava olhando para a situação, olhando para a circunstância e se queixando da circunstância. E Deus então diz: por que você se queixa, ó Israel? O Senhor, e diz: o Senhor não se interessa pela minha situação? Você está vendo que não é só eu, não é só você que faz isso? Se queixa da situação e diz: será que Deus não está vendo? Já passou por situação que você pergunta assim: Senhor, será que o Senhor não está enxergando isso? Já? E diz: o Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa e Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Deus está dando uma receita aqui para as nossas forças serem revigoradas. A nossa fé dá um pulo, um salto. E a receita qual é? Levante os seus olhos e olhe para o alto. Porque quando você olhar para o alto, você vai parar de se queixar. Quando você olhar para o alto, você vai parar de potencializar a situação que você está vivendo. Quando você olhar para o alto, você não vai mais se sentir como um gafanhoto diante de gigantes. Se você olhar para o alto, você vai começar a ver mar se abrir. Você vai começar a ver água brotar da rocha. Se você olhar para o alto, você vai começar a enxergar milagre. Porque eu sou Deus que não me canso e não me fadigo. Essa é a receita. O Senhor está dizendo: olhe para o alto, e você vai enxergar aquele que é poderoso para criar tudo o que você vê. Aquele que gerou você no ventre da sua mãe, e que estabeleceu todos os seus dias. Aquele que já desenhou um plano, um propósito para a sua vida. Ele te fará ter bom êxito em tudo.
um segredo: olhar para o alto.